Então, nessas regiões aí de produção intensa de resíduos, existem problemas ambientais sérios, né, que muitas vezes existem situações que não se consegue mais aumentar a produção porque não se tem o que fazer com os resíduos, não tem como destinar. A aplicação agrícola é uma possibilidade, visto que esses resíduos, né, os dejetos de suínos e aves, eles têm uma característica interessante do ponto de vista agronômico, né, tem presença de nitrogênio, fósforo e potássio, porém, nessas regiões, a capacidade do solo em absorver esses nutrientes ela já está esgotada. Então, a alternativa que se teria é levar isso para outras regiões. E aí tem a questão de logística, de custo, que atrapalha. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Bom, esses resíduos, até, sei lá, alguns anos atrás, se falava muito em tratamento de resíduos. No começo do século, final da década de 90, se for procurar literaturas um pouco mais antigas, a gente vai ver muito sobre tratamento de resíduos. Hoje em dia esse conceito mudou, a gente fala em agregação de valor aos resíduos, né? Inclusive esse painel agora de manhã a gente está falando sobre isso, né? Nas palestras anteriores também. Então, a produção de energia a partir desses resíduos já é realidade, através da digestão anaeróbia, que converte matéria orgânica em biogás, que é uma mistura rica em metano, né? Geralmente a gente fala em 60% a 70% de metano, mais 30% a 35% de CO2 e alguns outros gases em menor composição. Então, o metano é uma fonte de energia mecânica, térmica, elétrica, né? Tem várias aplicações aí que é toda uma cadeia que está se desenvolvendo em torno da agregação de valor a partir da digestão anaeróbia, né? Produção de biometano, hoje em dia já tem produção de hidrogênio a partir do metano, então, assim, é realmente uma linha bem interessante que vem se expandindo bastante. Hoje já existem plantas grandes de digestão anaeróbia, utilizando resíduos, não só resíduos da produção animal, mas outros tipos de resíduo. Então, na verdade, todo resíduo orgânico ele pode passar por um processo de digestão anaeróbia, que é o processo biológico, né, para produzir biogás e biometano. Desde resíduos sólidos urbanos, resíduos agroindustriais. O professor Hector falou antes das biorefinarias, né, aproveitando aí a produção de etanol. Hoje no Brasil já é realidade a produção de a digestão anaeróbica, a produção de biogás e biometano a partir da vinhaça, que é o resíduo da produção de etanol. Então, depois que já se extraiu etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, ainda sobra um resíduo orgânico que ainda pode passar por digestão anaeróbica e produzir biogás. Então, tem plantas muito grandes realmente em operação, já na região sudeste, como ele mostrou, no Nordeste também, né, onde a produção de cana-de-açúcar é bem intensiva e estão produzindo energia a partir disso. E aí se fala muito, quando se vende projetos de digestão anaeróbia, né, que a digestão anaeróbia produz biogás e ainda sobra um resíduo líquido, que é o efluente líquido chamado de digestato, o que sobra o efluente líquido da digestão anaeróbia, e se fala assim, ele tem um grande potencial fertilizante. E aí as pessoas implantam um projeto de digestão anaeróbia, né, começam a produzir biogás, e aí depois esse resíduo líquido, que é um volume muito grande, ele está ali. E eles compraram a ideia do potencial fertilizante, mas aí vem a pergunta, o que a gente vai fazer com isso agora? Porque são volumes grandes, ok, pode ser aplicado na lavoura, só que em regiões onde já, né, de intensa produção, os solos já não vão conseguir absorver também. Da mesma forma, como eu falei antes no caso dos dejetos da suinocultura, a digestão anaeróbia ela só vai converter matéria orgânica. Então, os nutrientes, eles continuam ali, e eles precisam ser transportados para outras regiões, né? Porque o solo ali não tem condições mais de absorver. Então, esse digestato, ele tem essa coloração escura que vocês podem ver aqui, né? Matéria orgânica, vamos dizer assim, estabilizada, né? Por conceito, segundo um glossário que nós temos
publicado pela SBER, que é a Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos da Produção Agropecuária e Industrial. É um material proveniente da gestão anaeróbica, cuja finalidade foi promover a estabilização da matéria orgânica, reduzir a emissão de odores e produzir biogás. Então, esse é o conceito de digestato. Aqui só um esqueminha, né, da gestão anaeróbica, assim, de maneira bem genérica mesmo, né? Então, aqui produz o biogás, que é fonte de energia, sobra o digestato, que tem uso agrícola como biofertilizante, ou então, quando esse uso agrícola não é possível, aí precisa fazer o tratamento, né? Realmente para conseguir aí lançar um efluente livre desses nutrientes que estão presentes em excesso nele. E é sobre isso que eu vou falar, então, como que a gente pode não só fazer o tratamento, mas também extrair esses nutrientes de forma a valorar esse resíduo. Aqui só um outro esquema, então aqui uma imagem do biodigestor de alta taxa, que a gente chama, com uma capacidade aí de biodigestão, né, um biodigestor aquecido, com agitação, produz, em comparação com os biodigestores convencionais, muito mais biogás, e, consequentemente, esse digestato ele também é mais concentrado em nutrientes, em nitrogênio, fósforo e potássio. Só para comparação aqui do digestato, só para você ter uma ideia, né, comparação, quem conhece dejeto suíno, lá a gente conhece muito bem, trabalha com ele todos os dias, é um odor bem, que a gente já está acostumado, nem se assusta mais no laboratório. No dejeto, são moléculas orgânicas parcialmente degradadas, né, com alta concentração de sólidos voláteis. A relação sólidos voláteis e sólidos totais é bastante alta. Já no digestato, a gente vai ter moléculas mais refratárias, né, o que sobrou do processo da digestão anaeróbica, né, as bactérias já comeram aquelas proteínas, açúcares e gorduras aí facilmente biodegradáveis e sobraram moléculas aí de mais difícil degradação. E aí, consequentemente, a relação sólidos voláteis e sólidos totais, ela vai ser bem menor, né? É por isso que ele apresenta essa coloração escura, assim, semelhante a um petróleo, né? Um material bem estabilizado. Se a gente for ver digestato de outros processos de digestão anaeróbica, ele vai ter uma coloração semelhante também, né? De residual industrial, de outros resíduos orgânicos. Bom, aí, tendo essa realidade, né, o digestato, que precisa de uma destinação, existem situações em que a gente precisa tratar, porque quando a gente não tem área agrícola, como eu já falei, né, para dispor esse material. Então, isso é realidade em granjas de suíno de grande porte, localizadas em região que não tem área agrícola próxima, aí a gente fala de granjas de acima de 1.000 matrizes, né, 1.000 produtoras de leitões, vamos dizer assim. Ou então bovinocultura em confinamento também, e agroindústrias. E aí, com isso, a gente consegue possibilitar a remoção dos nutrientes e fazer o lançamento do efluente final tratado nos corpos hídricos, né? O tratamento visa, então, remover esses, principalmente o nitrogênio e o fósforo, que são previstos na legislação ambiental, né, para os quais a gente tem padrões. O nitrogênio a gente tem padrão de lançamento, que é 20 miligramas, nitrogênio amoniacal, 20 miligramas por litro. O fósforo ele não tem padrão de lançamento, mas ele é característica do corpo hídrico receptor, ou seja, lançando o efluente no rio, no lago, eu não posso alterar a composição de fósforo, ela tem que ficar dentro de determinados limites. Então, tem diferença se a gente vai fazer lançamento no rio de baixa vazão, vai fazer no rio Uruguai, por exemplo, né? Leve em consideração essa realidade, onde esse efluente ele vai ser lançado. Aqui, só para ilustrar, isso aqui é a realidade na região ali de Concórdia, acredito que talvez aqui também, em alguns locais, um lago, né, totalmente eutrofizado. Isso por conta do descarte excessivo aí na região de efluentes ricos em nitrogênio e fósforo, né? A alta concentração desses nutrientes na água promove o crescimento das algas, então é uma característica dessa elevada concentração de nutrientes, que é um problema, porque as algas consomem oxigênio e com isso leva a mortalidade de peixes, né? Então,
é uma realidade triste, vamos dizer assim, e isso acontece pela lixiviação também desses nutrientes das áreas agrícolas próximas, né? Então, são arrastados para os corpos hídricos. Então, hoje a legislação ambiental está de olho nisso, né? Mas no passado já teve muita negligência e a gente tem a realidade que tem hoje. Só para embasar um pouquinho, assim, para a gente ter uma ideia de que concentração de nutrientes que a gente está falando em diferentes tipos de resíduo. Embora a gente fale, né, que o digestato ele tem uma concentração interessante de nutrientes, ok, é interessante, mas se a gente comparar com um fertilizante químico, por exemplo, essa concentração é muito baixa, ele está diluído ainda nesse material. Né? Então, para aplicar isso, dificulta para atender ali os padrões agronômicos. Tem o pessoal dos cursos de agronomia aqui, acho que vai entender bem o que eu estou querendo compartilhar. E as concentrações elas variam, então, de acordo com o tipo de resíduos. Por exemplo, dejetos suínos e bovinos, dependendo do ciclo também de produção. Se são leitões, se são matrizes, né, se são grandes produtoras de leitão, se são grandes de determinação, a composição dos dejetos ela vai ser diferente porque a nutrição dada aos animais ela varia conforme o ciclo produtivo. Então, aqui em nitrogênio, fósforo na forma de P2O5 e o potássio K2O. Né? Quanto é gerado por animal por ano. Então, tem diferentes composições e essas informações elas estão disponíveis numa publicação da Embrapa, que vou mostrar aqui. É um livro que nós editamos, né? Fundamentos para Gestão Anaeróbia, Purificação de Biogás, Uso e Tratamento de Digestato. Ele está disponível para download, o PDF dele de forma gratuita, no portal da Embrapa. Então, assim, é um material que a gente considera bastante rico. Ele fala tanto do uso do digestato como fertilizante, quanto também da recuperação de nutrientes, que é o que eu vou falar um pouco mais aqui, e toda a fundamentação da gestão anaeróbica em si. Então, é um livro bem didático mesmo, né? Para quem está querendo conhecer mais do assunto, a gente acha que é um material bastante rico. Fazendo uma comparação assim, entre os dejetos da suinocultura com o esgoto sanitário, né, que também é um efluente gerado em grande volume nas nossas cidades, né? Mas se a gente for olhar em termos de composição, o dejeto suíno ele é muito, muito, muito mais concentrado. Então, aqui comparando, por exemplo, DQO e DBO, né? Demanda química de oxigênio e demanda biológica de oxigênio, vejam que é irrisória a concentração no esgoto doméstico em relação ao que tem em resíduo da suinocultura. Assim também, nitrogênio total e fósforo total, né? Muito mais concentrado. Então, a gente fala assim que uma granja de suínos que tem 5.000 matrizes, ela equivale em quilos de resíduo gerado a uma cidade de 100.000 habitantes, né? Porque realmente concentra muito, tanto matéria orgânica quanto nutrientes nesse tipo de resíduo. Bom, os nutrientes, então, se a gente for fazer um panorama assim, da distribuição dos nutrientes olhando para o mapa do Brasil, a gente vai ver que os solos eles vão estar mais concentrados em nutrientes justamente nas regiões de intensa produção de animais, suinocultura e agricultura principalmente, que são tidos como, são confinados, né? A produção é confinada. Hoje já tem bastante também produção confinada de bovinocultura. E olhando aqui especificamente para o fósforo, né? Então a gente vê aonde que está mais concentrado esse nutriente no solo. O fósforo tem uma característica particular também, que ele tende a acumular no solo, diferente do nitrogênio, que ele é lixiviado, então ele vai mais para os corpos hídricos. Já o fósforo ele tem uma lixiviação mais lenta, que depende do relevo, depende do pH do solo, principalmente, né? Então, ele se acumula
sendo influenciado por esses fatores, relevo e pH principalmente. Então, inclusive, isso a legislação ambiental de Santa Catarina leva em consideração na hora de avaliar a licença ambiental para uma nova unidade de suinocultura. A concentração de fósforo que já existe no solo onde o produtor disse que vai aplicar o biofertilizante, o relevo, né, o pH do solo, então tem uma fórmula que leva em consideração esses fatores para daí estabelecer se aquele volume de efluente gerado ele pode ser aplicado, se ele vai atender à legislação ambiental, né, a norma ambiental do estado de Santa Catarina, e outros estados brasileiros também já desenvolveram legislações utilizando esse modelo de Santa Catarina que foi criado a partir de publicações da Embrapa. Então, realmente, é uma análise bem fidedigna assim, do que acontece com os nutrientes. Bom, e por que é importante recuperar o fósforo dos resíduos, recuperar nutrientes a partir dos resíduos? O fósforo, o nitrogênio e o potássio são nutrientes essenciais para a agricultura, né? Só que, hoje em dia, a grande parte do que é utilizado vem de reservas, principalmente o nitrogênio, aliás, o fósforo e o potássio, vem de reservas de mineração, de minas, né? E o Brasil ele é dependente de importação desses fertilizantes. Quando começou a guerra, a Rússia e a Ucrânia, gerou um problema mundial, né, de crise de fertilizantes, porque tanto aquela região que está em guerra, lá na Ucrânia, principalmente, detém as maiores reservas de potássio do planeta. Então, assim, é uma briga também por territorial ali, né, que envolve tanto fatores políticos como econômicos. E aí, aqui no Brasil, se despertou ainda mais para essas políticas de favorecer, de incentivar a recuperação de nutrientes a partir dos resíduos, o melhor aproveitamento dos resíduos, o melhor aproveitamento dos nutrientes já disponíveis, então, a produção de inoculantes, de insumos, né, que melhorem a absorção desses nutrientes a partir das plantas, para que demande menos nutrientes também. Então, isso é uma realidade hoje. Hoje se trabalha tanto pensando em recuperar nutrientes a partir dos resíduos, como também melhorar o aproveitamento, a recuperação dos nutrientes a partir do solo e melhorar, tornar mais eficiente esse processo nas plantas também a partir de bioinsumos, muitas vezes. Essa recuperação, então, do fósforo, dos nutrientes a partir de outras fontes que não as fontes naturais, é chamado produção de nutrientes de segunda geração, né? O fósforo de segunda geração, aqui falando do fósforo. Bom, quais são as maneiras de se recuperar nutrientes a partir do digestato, né? A partir daquele resíduo lá da digestão anaeróbica? Existem duas vias, assim, se for fazer uma classificação bem macro mesmo. Concentração, como eu falei antes, esses nutrientes, embora a presença ali em concentração bem alta em comparação com o esgoto doméstico, se a gente for pensar, comparar com fertilizante comercial, né, de primeira geração, ainda é muito pouco. Então, é um volume muito grande que se precisa para atender às demandas da agricultura. Então, a concentração é uma possibilidade, ou seja, tirar água desse efluente, né? Concentrar os resíduos ali e, com isso, favorecer a logística, favorecer o transporte para regiões carentes em nutrientes, onde eles não são produzidos. E aí existem algumas alternativas aí surgindo no mercado também, né, de secagem, de digestato, enfim. A tecnologia de membranas, que é outra maneira ainda também não avançou muito em termos de estar disponível para uso, assim, está mais em escala de pesquisa ainda, que é principalmente para a recuperação de nitrogênio, eu vou mostrar depois no slide também. E outra rota para recuperar esses nutrientes é através de processos químicos. Então, a gente consegue recuperar fósforo, potássio, nitrogênio a partir de alguns processos baseado principalmente em precipitação do fósforo. O fósforo tem uma característica interessante que ele forma compostos insolúveis, né? E assim a gente consegue separar esse
esse elemento da parte líquida do digestato. Então, quando a gente vai pensar em que rota seguir para recuperar esses nutrientes, a gente sempre tem que lembrar da química de cada um dos elementos, né? As características essenciais aí. No caso do nitrogênio, no meio ambiente, né, ele está presente na forma de nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal. Quando, antes do processo biológico, antes da digestão anaeróbia, a gente vai ter ainda nitrogênio orgânico aí, ligado a moléculas orgânicas, porque ele vem das proteínas, né? Falando aí em resíduos de alimentos, vocês sabem disso, tá? O nitrogênio é ligado a proteínas, então vai acontecendo a biodegradação, produzindo nitrogênio amoniacal, produzindo amônia. Nos derivados suínos, a concentração de amônia ela é bem elevada e a gente sente, inclusive, o odor de amônia numa granja, né? No ambiente onde tem esses resíduos. Na natureza, essa amônia ela sofre oxidação por processos biológicos, né, produzindo nitrato. Então, esse o problema que acontece lá nos rios, porque essa oxidação ela captura o oxigênio presente na água e causa a morte dos organismos aquáticos ali que dependem de oxigênio. E o consumo de oxigênio para isso é bem elevado, então, em massa, né, para oxidar 1 miligrama de nitrogênio amoniacal, são necessários quase 5 vezes a estequiometria ali da reação, né, a quantidade de oxigênio. E a distribuição do nitrogênio amoniacal, que é essa molécula aqui, né, que é solúvel em água, ela varia com o pH. Então, à medida que em pH ácido até pH 7, um pouquinho mais ou menos, a gente tem a amônia estabilizada, né, solúvel no meio líquido. Agora, à medida que o pH vai subindo, acontece a conversão da amônia, da amônia NH4+, para NH3, que é a molécula gasosa. Então, o odor característico de amônia, que a gente sente às vezes em locais onde tem resíduos com alta concentração de nitrogênio amoniacal, provavelmente devido ao pH mais alcalino, né, a gente vai ter amônia gasosa. Eu estou falando isso porque depois eu vou mostrar para vocês uma aplicação que é a recuperação de nitrogênio por tecnologia de membranas, que se baseia justamente nesse conceito. Volatilizar a amônia e recuperar ela depois de uma solução ácida. Então é importante a gente ter em mente essas características aí das moléculas que a gente está falando aqui. Então, de acordo com a legislação ambiental brasileira, né, o limite para lançamento de nitrogênio amoniacal é 20 mg por litro. Que ainda não é uma concentração tão baixa assim, né? Mas se comparar com os resíduos da produção animal, isso já é significativamente reduzido. Em relação ao fósforo, no digestato, né, a espécie química predominante é o fosfato. Também, o fósforo ele é mineralizado no processo de digestão anaeróbia, então, outras formas químicas, ele vai sofrendo degradação, no final, a gente tem majoritariamente o fosfato. Não tem parâmetro, né, aquilo que eu falei antes, para lançamento de fósforo nos corpos hídricos, mas ele é característica do corpo hídrico receptor, então, de acordo com cada tipo de corpo hídrico receptor, precisa respeitar essas concentrações, ou seja, lançando o efluente não pode passar dessa concentração no corpo hídrico. A legislação ambiental ela tem um limite próprio, que é 4 mg por litro, né, para algumas situações. Ou operar com eficiência mínima de 75% de remoção. Já o potássio é um elemento assim, que a gente não ouve falar muito, porque do ponto de vista ambiental ele não entra, né, na legislação ambiental, não tem padrão de lançamento. Ele é altamente solúvel e meio aquoso, porém, a gente sabe que ele forma sais, então, dependendo do tipo de digestato, do tipo de efluente, né, tem um problema da salinidade também, que aumenta muito. Isso pode ser prejudicial a organismos vivos aí em corpos hídricos. Mas, geralmente, como ele está associado à presença de nitrogênio e fósforo em altas concentrações, então,
o potássio acaba sendo o menor dos problemas. Só que ele tem uma importância muito grande, né, para a agricultura. Então, recuperar esse nutriente a partir dos resíduos, isso, como eu falei, se mostrou mais evidente com o início da guerra na Ucrânia, porque aí se percebeu que as grandes reservas de potássio do mundo estão naquela região, Rússia e Ucrânia, e o Brasil importa toneladas, né, quantidades imensas desse mineral aí para uso na agricultura. Então, as fontes de segunda geração de fósforo e outros nutrientes que a gente tem, né, na produção de aves, na produção de suínos e lodo de esgoto também. Que era para ter uma figurinha que eu acho que eu perdi em algum momento. Aqui, só para ter uma ideia, se a gente pegar a produção de suínos nos principais estados produtores de suínos do Brasil, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, considerando aí uma concentração nem tão elevada, porque tem concentrações bem maiores, né, de fósforo presente nesses dejetos, por ano, considerando que a gente conseguisse recuperar tudo, né? Claro que isso é um sonho, mas só fazendo uma conta assim bem extrapolada, a gente teria essa quantidade de mais de 14 mil toneladas por ano de fósforo, né, que poderia ser recuperado. Claro que a gente dificilmente vai chegar nisso, porque dependendo do tamanho da produção de suínos da grande produtora, isso não é viável. Mas se a gente conseguir ter tecnologias acessíveis economicamente para recuperar, principalmente nas granjas maiores, e aquelas onde não é possível a aplicação agrícola direta, já é interessante. A gente já consegue reduzir a dependência de fertilizante químico fosfatado, né? E tem uns dados da Embrapa aí que eu não estou bem lembrada, mas eles falam em cerca de 20% a 25% da necessidade de fertilizantes fosfatados pode ser suprida com aquilo que se entende que é possível de recuperar o fósforo a partir dos resíduos. Então, sim, é uma fonte interessante. Quais são os desafios para a recuperação desse fósforo? O fósforo ele fica ligado aos resíduos, aos sólidos presentes por mais que esteja na forma de fosfato, ele tem, por afinidade elétrica e com outras moléculas presentes nos sólidos, ele acaba ficando nos sólidos. Então, um processo que se tem muito quando se implanta a digestão anaeróbia na suinocultura é o processo de separação sólido-líquido antes do efluente líquido entrar no biodigestor, para remover sólidos grosseiros, remover restos de material que às vezes é de mais difícil degradação. Então, o fósforo ele acaba ficando muito nesses sólidos também. Esses sólidos, eles também são biodegradáveis, eles também podem ir para o processo de digestão anaeróbia, mas aí precisa de um biodigestor de alta taxa, que a gente chama, que possui agitação e aquecimento, para favorecer ainda mais o processo da digestão anaeróbia. Então, nesse caso, sim, a gente consegue introduzir como fósforo no biodigestor também. E aí ele sofre aquele processo de mineralização que eu falei antes, que ele é convertido majoritariamente a fosfato. E aqui, a espécie química, né, que vai estar presente no resíduo líquido, ela também é dependente do pH. Então, para pHs mais elevados, a gente vai ter fosfato, e esse fosfato ele forma compostos insolúveis com vários elementos, né? Em pH acima de 8, aqui, a gente tem produção de fosfato de cálcio, a própria hidroxiapatita, que compõe os ossos, né? Ela é fosfato de cálcio. Em pHs aí próximo a 6, forma fosfato de ferro, fosfato de alumínio. Então, olhando para essas características do fósforo, a gente consegue estabelecer algumas rotas aí de recuperação dele, ou seja, ele reage, né, formando compostos insolúveis e a gente consegue separar. Aquilo que eu falei antes, o fósforo reativo presente nos resíduos, a gente fez um estudo para avaliar isso, então a gente viu que 90%, 95% do fósforo num dejeto, num digestato, na frente do biodigestor, ele ficava no sólido, né, para provar aquilo que a gente já desconfiava antes também. Uma alternativa que a gente implantou para a recuperação de fósforo, então isso aqui foi desenvolvido lá nos laboratórios da Embrapa e hoje está operando numa planta de produção de suínos em videira, e já tem algumas outras plantas também sendo instaladas no Brasil, que combina a gestão anaeróbia com o processo
biológico de remoção de nitrogênio amoniacal e depois, no final, aí um processo químico de recuperação de fósforo na forma de fosfato de cálcio. Então, aqui é o processo químico, né? O efluente líquido ele reage com uma solução de hidróxido de cálcio, produz o fosfato de cálcio, que depois passa por um processo de separação sólido-líquido e a gente obtém um mineral seco com essa característica. Aqui ainda tem algum residual de matéria orgânica também, mas o principal aqui é fosfato de cálcio. Então, com isso, a gente consegue remover mais de 98% do fósforo presente no efluente. E no final, a gente tem aqui um efluente tratado. Então, acreditem, isso aqui veio do dejeto suíno, aquele dejeto bem escuro que eu mostrei lá no começo. E esse efluente aqui, ele atende padrões de lançamento, né? É o que eles fazem lá na granja hoje. Aqui, uma alternativa para fazer a separação sólido-líquido, então, não é tão simples assim, porque desaguar esse material, ele fica facilmente hidratado, fosfato de cálcio, mas usando algumas estratégias aí, a gente consegue, então, fazer essa secagem combinada com o processo térmico também. E aqui, só para ter uma ideia, então, da composição desse lodo, né? Em torno de 8% de fósforo, convertendo isso aqui para P2O5, né? Ele fica aí em torno de 17%, que é equivalente mais ou menos a um monofosfato que se usa na agricultura. Outra maneira de recuperar fósforo, e a gente consegue recuperar junto também nitrogênio amoniacal, que é bem interessante, que a gente está trabalhando agora, é através da produção da estruvita, que é esse mineral aqui. Essa estruvita, ela é um problema nas unidades de tratamento, porque naturalmente ela se forma em pH alcalino. Forma essas incrustações nos canos aqui, se alguém conhece sistemas de tratamento, talvez já tenha visto, que com o passar do tempo entopem completamente as tubulações, tranca a válvula, tranca a bomba, é um problema e o pessoal precisa arrancar fora e substituir. Porque não tem o que fazer, né? Esses nutrientes eles estão presentes e por condições de pH vai formar estruvita naturalmente. O que a gente está estudando agora é acelerar esse processo para, de fato, implantar isso. Então, após um biodigestor, aqui são imagens de biodigestor do tipo lagoa coberta, vai pegar esse efluente líquido, pegar o digestato, submeter uma reação para produzir a estruvita. Então, ter esse produto aqui também, um fosfato de amônio e magnésio, que daí sim se consegue comercializar, adicionar, fazer formulações, enfim, recuperar fósforo para outras aplicações. Da mesma forma, a estruvita, ela também aí uma derivação do processo de formação estruvita, quando a gente tem efluentes que não têm nitrogênio amoniacal, o potássio, ele forma estruvita de potássio. Só que isso acontece quando a gente consegue remover o nitrogênio amoniacal antes. Então, nessa mesma planta que eu mostrei para vocês a imagem antes lá de videira, a gente tem um processo de remoção do nitrogênio amoniacal depois do biodigestor. Então, nesse caso, fazendo a remoção do nitrogênio amoniacal, o efluente que sai daqui ainda tem fósforo e a gente consegue recuperar estruvita de potássio. Então, é uma forma de a gente recuperar o potássio também, né, a partir baseado nessa característica de precipitação química. Eu não vou entrar em detalhes aqui do processo biológico de remoção de nitrogênio por conta do tempo, mas a gente pode conversar mais. Naquele livro que eu mostrei antes também está bem explicado esse processo. Então, aqui alguns fatores que interferem na produção de estruvita, né, são alguns gargalos que a gente já estudou e a gente sabe como resolver. Quando a gente não tem magnésio no efluente, então ele precisa ser adicionado, então isso também às vezes aumenta um pouquinho o custo, né? Mas é possível. Às vezes, dependendo da característica do digestato, a gente precisa empregar algumas estratégias para tornar o fósforo mais disponível para reagir, né? Para que ele esteja na forma de fosfato. Então, isso a gente consegue através da acidificação até pH 4. Então, a gente aumenta a disponibilidade de fósforo, que depois reage numa segunda etapa para a produção de estruvita ou produção de fosfato de cálcio. Tecnologia de membranas para recuperação de nitrogênio. Eu mostrei lá no começo aquele gráfico que mostra as espécies químicas NH4+, e NH3. Então, em função do pH, à medida que o pH vai se tornando mais alcalino, a gente passa a ter nitrogênio gasoso. Essa característica a gente utiliza aqui no processo
onde se utiliza uma membrana hidrofóbica, ou seja, ela não deixa passar, ela é inerte à água, né? E ela permite a passagem, ela tem tamanho de poro que deixa passar a molécula NH3. E aí essa molécula passa pela membrana e do outro lado a gente tem uma solução ácida que solubiliza essa amônia. Então a gente tem um ácido ali rico em amônia, que depois então pode passar por um processo adicional de purificação e temos, no caso dos ácidos sulfúricos, vai ter sulfato de amônio, né? Que pode ser obtido a partir desse processo. Isso aqui ainda é uma tecnologia mais incipiente, a gente está ainda mais em escala de laboratório fazendo isso, né? E um dos gargalos aqui é o custo dessas membranas, que a gente não tem tecnologia nacional ainda para essas membranas. Então, elas têm um valor considerável ainda, né? Aqui mostrando de novo aquele gráfico lá, né? Então, qual que é a ideia que a gente vê? O nitrogênio amoniacal, dependendo da concentração presente nos resíduos, ele também inibe o processo de digestão anaeróbica. Então, as bactérias, elas são sensíveis a partir de uma certa concentração de amônia. Isso, para alguns resíduos, é bem crítico. Quando se introduz carcaça de animais abatidos, animais mortos são abatidos no biodigestor, por exemplo, então aumenta muito o nitrogênio. E ele é prejudicial para o processo biológico. Então, ele inibe a digestão anaeróbica e reduz a produção de biogás. Então, a nossa ideia é desenvolver um sistema que consiga remover esse excesso de nitrogênio amoniacal do biodigestor, aumentando a eficiência da digestão anaeróbica, da produção de biogás, e ainda recuperando nitrogênio amoniacal. Então, fechar esse balanço, tornar isso economicamente viável é que é o desafio agora. E é sempre isso que a gente leva em consideração, né? As pesquisas que a gente faz, elas são sempre pensando em aplicações na vida real. Desenvolver tecnologias que tenham aplicação direta e sempre levando em consideração a viabilidade econômica disso. Assim foi com esse sistema, né, os SIDATs, que é o Sistema de Tratamento de Efluentes da Suinocultura. Aqui tem a figura completa, que eu mostrei antes. Então, aqui a gente tem uma planta composta por 3 biodigestores, 2 com água coberta e 1 de alto taxa, que é o CSDR, que é chamado módulo bio. Esse efluente do biodigestor ele passa por um sistema biológico de remoção de nitrogênio, baseado em nitrificação e desintrificação. E esse efluente aqui, então, ele ainda tem concentração de fósforo acima do que é possível descartar no corpo hídrico lá, onde eles fazem o descarte. Então, a gente ainda precisa de um processo adicional de recuperação de fósforo aqui. Que, nesse caso, a gente faz precipitação com cálcio, então produz o fosfato de cálcio. Mas, por exemplo, a produção de estruvita, ela entraria aqui, pegaria o efluente do biodigestor para produzir estruvita. Então, é alguma coisa para um futuro próximo que a gente está vislumbrando também. Se vocês procurarem no YouTube, tem vídeos mostrando o funcionamento desse sistema. Então, se colocar lá Cistrates, Embrapa, provavelmente vão localizar, ou então nesse endereço aqui também. E aí o efluente final nesse sistema, né, ele, tanto para carbono, nitrogênio e fósforo, a concentração é bem baixa, e a gente tem esse efluente aqui para descarte. Ou que tem um valor também essa água, né, para fazer reuso. E hoje lá nessa granja eles fazem isso, eles não estão mais descartando no rio, eles utilizam esse efluente tratado para fazer a limpeza das instalações, das granjas. E isso, eles tinham medo de fazer isso no começo, mas aí a crise hídrica no passado forçou eles a testar e viram que realmente era possível, né? Então, é outra realidade nossa aí. Em relação à produção de estruvita, a gente está trabalhando num projeto envolvendo outras unidades da Embrapa e alguns parceiros também, né, para produzir essa estruvita que a gente está produzindo a partir dos resíduos. Ela vai ser testada, já está sendo testada em diferentes solos brasileiros, então para ter também uma avaliação agronômica desse material, porque a gente sabe que isso varia de acordo com as características do solo de cada região. Algumas publicações também sobre esses temas, né, que a gente tem feito, alguns parceiros e projetos, universidades, empresas privadas também que acreditam nessas tecnologias e levam isso para o mercado, porque é isso que a gente quer, afinal de contas, né? Não é deixar engavetadas essas pesquisas, porque a sociedade precisa desse avanço.
Convidar vocês também, o evento que a gente está trabalhando bastante, que vai acontecer na outra semana em Chapecó, que é o 6º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Um evento realmente nos surpreendeu, vem nos surpreendendo a cada edição. Então, esse ano a gente já está com mais de 600 pessoas inscritas, mais de 50 expositores no Espaço de Negócios confirmados. E a gente vê que vai gerar bastante movimento nesse setor. Vai ter um painel também que vai falar do Gestapo, dentre outros, são 10 painéis no total. E aqui um pouquinho do grupo, né, do grupo de pesquisa lá do laboratório do Embrapa, os colegas aqui, o Ricardo, o Ayrton, e os alunos e pesquisadores que também trabalham junto conosco. E, por último, agradecer a vocês também pela oportunidade. Desculpa se passei um pouquinho do tempo aí, a gente se envolve falando, né? E fico aí à disposição. Obrigada. Bom, então vamos constituir o painel. Convido a Fabiana a ficar comigo à mesa e também convidamos os palestrantes online. Os palestrantes online a também participarem conosco. E aí vamos fazer agora, abrir uma discussão sobre os nossos temas abordados aqui. Bom, então, de imediato eu pergunto à plateia ou também aos nossos palestrantes, ao pessoal online, se alguém tem alguma pergunta, por favor, encaminhe pelo chat, que a nossa equipe de apoio está atenta. Nós vamos colocar um Meet lá para o Marcelo e o Hector poderem ficar. Estou por cá. Olá. Estou aqui também. Professor Hector está conosco. Doutor Marcelo está conosco também. Sim, estou aqui. Uma pergunta. Aqui, na plateia. Parabéns aí na palestra. Muito bom. Muito bem abordado o assunto. Eu fiquei uma dúvida ali em relação à extração do fósforo. Faz fosfato cálcico. Qual que é o elemento, em vez de não no sólido, quando você extraiu o fosfato, ele saiu na forma de fosfato bicálcico? Com cal, né, ele forma CA3PO4,2. O produto ali, né, o sólido, né, fosfato de cálcio. E aí, qual que é a absorção das plantas? Esse cálcio vai ficar ligado? Na verdade, ele é um sólido iônico, né? Então, no solo, ele vai se... Fugiu o termo agora, ele vai se solubilizar, né, liberando esse fósforo, né? Ele é solúvel em pH, a solubilidade ela varia de acordo com o pH do solo, né? Então, isso é um estudo que a gente está fazendo agora, em parceria lá com a Embrapa Solos, é avaliar justamente qual que é o perfil de liberação desse fósforo, né, no solo, mas ele é um material amorfo, então ele tem uma liberação, a gente, teoricamente, mais rápida, inclusive, do que o fosfato de baixa fosfático, sabe? Então, seria isso, mas exatamente essa liberação ela vai variar conforme o pH do solo também, né? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Hector. Bom dia, Fabiane. Professor Jefferson. Emendando a pergunta do Leandro, a questão de solubilidade, né? Talvez eu pediria para o Marcelo complementar essa questão, como os biológicos podem contribuir nesse processo. E, Marcelo, vou explorar um pouquinho mais a tua fala sobre a parte da legislação, especialmente nas questões do on-farm, né? Se você pudesse fazer um comentário adicional a respeito de como tu está vendo essa questão da legislação,
A gente sabe que a Solubio é uma das precursoras dessa tecnologia no Brasil, né? E, enfim, como que a própria Solubio está se posicionando em relação à legislação? Obrigado. Sim. Falando um pouco dos micro-organismos, especialmente bactérias, né? A gente tem algumas bactérias, tipo Bacillus subtilis, Bacillus licheniformes, que conseguem solubilizar fosfato, conseguem solubilizar alguns micronutrientes e disponibilizar para as plantas, tá? Então, além delas favorecerem a questão de controle de pragas, né, e patógenos, a gente tem também alguns mecanismos que elas podem oferecer visando favorecer nesse sentido. Produção de sideróforos também, que captam ferro disponível no solo, disponibiliza para a planta. Então, eu acho que eles podem favorecer nesse sentido também, na questão de biofertilização, né, e disponibilização para as plantas. Com relação à legislação, a gente não tem ainda uma lei para bioinsumos, para produção, tá? Tem 2 leis, tem 2 projetos que estão em discussão ainda, em aprovação no Senado. E essas leis visam justamente regulamentar toda a produção farm e dispor tudo que é preciso ser feito, principalmente em relação à qualidade, né? Qualidade do produto, o que tem que ser feito, como deve ser avaliado, quem vai ser responsável técnico e tudo mais. Então, a gente ainda não tem, a gente segue uma legislação para registro hoje, então a gente tem já todo um aparato para registro de produto biológico, como ele deve ser, qual a concentração mínima, contaminação, o que não pode ter de contaminante. Então, a gente está seguindo a legislação de registro, a gente não tem a legislação de on-farm ainda, tá? E, inclusive, o nosso diretor, não sei se vocês conhecem o Juan, ele participa ativamente nesse sentido. E ele ajudou até a elaborar esse projeto de lei que está em andamento, né, do Jacques Wagner, do PT. E eu acredito que vai ser aprovado em breve. Já está bem encaminhado, bem rápido. Eles estão acelerando esse processo, justamente porque a produção farm está bem alta, né? E a gente quer regulamentar tudo isso. Então, nesse sentido, eu acho que está caminhando bem e vai ser bem interessante para a gente, né? Bom farm. A doutora Fabiana vai complementar aí a tua colocação, professor Marcelo. Só para contribuir, tem um produto que foi desenvolvido na Embrapa, em parceria com uma empresa, chama Biofós. E ele hoje já é comercial, e eu não conheço, assim, não é da minha unidade, mas o que eu sei, assim, do que eles publicam é que ele aumenta em 20% a capacidade de, eu agora não sei se é assimilação pelas plantas ou aumentar a recuperação do fósforo a partir do solo, né? Então é nessa linha também. Possivelmente pela bactéria Megatherium, Priessa megatherium. Ela ajuda nesse sentido, disponibilização de nutrientes, enfim, mas a gente tem muitas bactérias, porque é tudo muito cru com relação à pesquisa, né? Agora que a gente está vendo o potencial dessas bactérias e tudo mais, e aí a gente está vendo que tem muitas espécies que ajudam nesse sentido, na solubilização de nutrientes, na captação de ferro, enfim. Então, está tudo caminhando, mas a gente já tem produto baseado nisso. Deixa eu aparecer aqui para o Hector me ver. Eu queria primeiro agradecer vocês três, né, pela exposição de vocês, em relação a toda essa questão que a gente tem visto, da necessidade que a gente tem de uso de resíduos, mas queria linkar com a questão da bioenergia. Então, para podermos aproveitar o professor Hector, né, e a gente tem falado muito de produção de bioetanol aqui no Rio Grande do Sul. Agora a gente tem uma planta de produção de bioetanol sendo instalada aqui na cidade de Passo Fundo. No entanto, a gente vai produzir bioetanol a partir de resíduos de trigo, né? E para que, né? E quando a gente fala do uso de bioetanol a partir de resíduos de amiláceos, a gente vai usar os resíduos da fermentação para o DDG, né?
E aí, quando o professor Hector traz essa questão da produção de bioetanol a partir de líquidos celulósicos, ele apresentou uma das frações, né, desse processo de purificação indo para a indústria de alimentos, que é a parte das pentoses, enfim, né? E aí, Hector, que vem minha pergunta para ti, né? A gente tem tentado muito linkar essa questão da bioenergia com o agro, né, para tentar, de fato, fazer essa cadeia girar aqui. E aí, linka com a palestra do Marcelo também, se nessas frações de lignina, já que tem uma grande quantidade de fenilpropano, né, de compostos que são compostos diferenciados, se tu já conheces alguma linha de pesquisa ou algum trabalho que vá no sentido de utilizar essa fração da lignina para aplicação na agricultura. Por exemplo, tentando estudar ou tentando verificar o uso dessas frações para desenvolvimento de um bioinseticida ou algo parecido. E aí, tanto o Marcelo quanto o Hector podem contribuir. ¿Quieres iniciar, Marcelo? Pode começar. Pode começar, Hector. Posso começar. Pronto. Desculpa, comentei a inversa. Pronto. Obrigado, Luciane, pela pergunta. É assim, eu acho que hoje em dia a questão da ligninha tem uma aplicação muito interessante na valorização de resíduos. Eu acho que tem mais valor atualmente a fração da ligninha em comparação com a hemicelulosa e a celulosa. É assim, a ligninha, por sua estrutura química, por exemplo, eu já vi alguns filmes para aplicação nos alimentos, como um agente antimicrobiano para aumentar a vida de anaquel ou a vida dos alimentos nos supermercados. Portanto, tem muita aplicação na indústria alimentária, tem muita aplicação na indústria cosmética, como antioxidante, tal qual. Tem muita aplicação na indústria dos materiais, porque pode juntar-se com outro tipo de material, por exemplo, com as madeiras, para fazer um aglomerado e fazer mais suporte nos materiais da construção ou materiais da vida comum. E claro está, a ligninha pode ser utilizado como uma fração com muito poder calorífico para a cogeneração de energia. Portanto, ainda a ligninha tem que ser muito estudada por as diferentes características que tem, mas pronto, aí está uma área de oportunidade muito grande, não? Complementando o que o Dr. Hector falou, a parte de formulação de bioinseticidas, bioinsumos de maneira geral, eu acredito que não tenha nenhum estudo, pelo menos eu acredito que não até hoje, do uso da lignina para formulação de produtos, mas pode ser uma alternativa boa para aumentar o tempo de prateleira, né, especialmente de gram-negativos. Então, assim, hoje, o nosso principal problema com relação a bioinsumos e tempo de prateleira é com gram-negativo, são as bactérias gram-negativas, tá? Estou falando de azospirilo, de bradyrhizobium, de cromo. Então, é um estudo que pode ser feito, pode ser empregado, né, para proteger célula, etc. Mas eu acredito que não tem ainda uma formulação baseada nisso, mas são estudos que são passíveis de serem feitos, né, de serem realizados. Então, é uma boa justificativa para poder incorporar, né, informações, etc. Mais alguma pergunta? O pessoal online não tem perguntas aí, meninas? Não? Óbvio que eu tenho perguntas, professores e doutor Marcelo. Tem uma para cada um, meu. Uma mais filosófica, doutor Marcelo. Já que tu comentaste a Revolução Verde, né? Ela trouxe uma revolução mesmo na eficiência de produção.
E depois de 15, 20 anos, a gente foi se dar conta que esses produtos persistentes persistiam até demais, né? Então, aí vem uma pergunta assim, para essa revolução biológica que tu comentaste conosco. Hoje, esses protocolos eles ainda não preveem algumas coisas que a gente também não sabe como podem acontecer. Sim. E eu pensei em algumas aqui, por exemplo, né, de possibilidades de adaptações desses produtos que vocês largam no ambiente, mutações que podem acontecer. Tem algum protocolo, tem como prever algum tipo dessa situação, ou a gente também vai ficar um pouco, daqui a 15 anos, imaginando que pode acontecer outra problemática? Tem alguns estudos feitos pela Embrapa Arroz e Feijão, lá em Goiânia, do uso extensivo de bioinsumos, o que está causando no solo, tá? Mas, assim, eu acho que tudo é muito imprevisível, né? Hoje a gente não está vendo nenhum problema grande, mas a gente não sabe como vai ser daqui a um tempo, de 10, 20 anos, ou até mais, né? 20 anos, 30 anos. Mas, assim, como a gente está utilizando micro-organismos que muitas vezes, muitos deles, especialmente bactérias, se perde, então, por exemplo, a gente aplica uma certa quantidade, mas depois de um tempo elas tendem a desaparecer. Bacilos thuringiensis mesmo não fica no ambiente, né? Então, a gente aplica, tem que ficar aplicando de novo. O grande problema que a gente está enfrentando, pelo menos que a gente já está observando, é com o uso de alguns fungos. Que os fungos não desaparecem, assim, tá? Então, tricoderma mesmo, tem alguns casos que ele já está meio que dominando ali o ambiente, mas ainda tudo muito cru, a gente não tem nenhuma resposta ainda, nenhuma conclusão a respeito disso. Então, é uma coisa que a gente tem que observar, sim, a gente não pode simplesmente achar que isso, como eu falei no início, vai salvar tudo, a gente tem que fazer um manejo, a gente tem que aplicar corretamente, a gente tem que fazer um direcionamento desses produtos, a gente não pode sair aplicando de qualquer jeito, aplicando qualquer micro-organismo de qualquer jeito, porque são micro-organismos vivos, são micro-organismos que podem se adaptar, podem mutar, igual você comentou, né? Então, é uma coisa boa, é sustentável, mas a gente tem que ter cautela, a gente tem que saber aplicar, saber como fazer, estudar bem, e tudo isso pode acontecer sim. A gente está falando de organismo vivo, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Igual aconteceu com os transgênicos. Então, hoje a gente já tem resistência, né? Muitos insetos resistentes aos transgênicos, então a gente não sabe como vai ser com relação a patógenos. Então, a gente tem, por exemplo, bactérias que controlam fungos. Hoje controla, hoje está legal, mas será que esses fungos não vão se adaptar? Como é que vai ser isso? Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que se preocupar e tem que ser estudado. Isso a gente tem que sempre ir alinhando, né? E se preocupando com isso sim. Tá. Obrigado, acho que essa é a ponderação que a gente tem que seguir fazendo, né? Nós aprendemos, sim, com o uso dos agroquímicos, né? E nesse aprendizado a gente está mais cauteloso, né? Sim, com certeza. Obrigado, doutor Marcelo. Eu tenho uma pergunta para o professor Hector. Professor, são duas, na verdade. O professor diz que é uma, mas sempre são duas ou três, né? Você é bem objetivo. Primeiro, professor, quais são as pressões usadas nos termoreatores aí que o senhor comentou? Desculpa, quais são as pressões... Ah, já. Ok. Pronto, nós temos... é um sistema termodinámico que está em equilíbrio em relação a temperatura-pressão. Neste caso, nós hemos aplicado pressões em condições subcríticas. Estamos a falar de 5 até 20 bares de pressão, só com pressão de vapor. Agora, dentro do sistema destes tipos de reactores, hemos alimentado CO2 para atingir condições supercríticas e estamos a falar aproximadamente de 750 psi de pressão, ou seja, por volta de 50 bares. Estamos quase a atingir os fluidos supercríticos.
Ótimo, eu que achava que eram pressões superiores, professor. Então, acho que são, porque o aumento da pressão também encarece, deixa mais caro o processo, né? Então, acho que são pressões razoáveis de se atingir, com bombas de média pressão, né? Sim, agora, é preciso porque a parede celular dos materiais agroindustriais ou materiais lignocelulósicos é muito difícil poder romper a estrutura. É muito recalcitrante, portanto, si nós aplicáramos un proceso biológico, ya sea con enzimas o con un microorganismo, difícilmente vamos a conseguir depolimerizar a biomasa. É por eso que precisamos fazer un proceso antes de este tipo de procesos biológicos para poder incrementar ou melhorar a produção de alguns compostos. A segunda pergunta, professor Hector, também vai para um lado um pouco mais generalista. E assim, naqueles grandes balanços das biorrefinarias que o senhor fez, a gente também vai gerar o CO2 na queima do etanol. E também vamos gerar CO2 na queima dos combustíveis nas caldeiras, etc. O senhor chegou a fazer algum balanço carbônico nessas grandes refinarias para ver como é o comportamento? Sim, muito boa pergunta essa. Não, não chegamos a fazer um balance de CO2. Mas, a ver, vamos a ver uma questão aqui muito interessante. A primeira situação é que estamos a partir de uma biomassa la qual precisa de CO2 para produzir-se. Primeira situação, não? Então, isso já faz de início que, em comparação com nossas matérias-primas convencionais, ou seja, fóssil, já tenhamos um valor, se não positivo, por lo pronto já de melhora. Primeira situação. Segunda situação. Hoje em dia, é preciso fazer uma integração com outras características do processo. Estamos a falar de integração de biorefinarias de segunda geração com biorefinarias de terceira geração. O que quer dizer isto? Ou seja, o CO2 produzido das biorefinarias de segunda geração, nós podemos implementar algum tipo de processo ou desenhar algum tipo de processo para que, por exemplo, as microalgas possam utilizar esse CO2 que está a producir-se durante este tipo de processos. Ou seja, ainda falta muito, sem lugar a dúvidas, mas existem as possibilidades de desenho de processo para poder fazer uma integração e que esse valor positivo em um balance global de CO2 possa ser melhorado. Excelente, professor. É isso que a gente vai precisar, integrar cada vez mais os processos e o conceito de refinaria vai se implementar cada vez mais. Eu tenho também uma reflexão aqui com uma frieza, que esses processos de recuperação de fósforo, na verdade, eles também são considerados processos de tratamento de efluente, né? Essa precipitação química ela é usada pelas indústrias para poder remover o fósforo, né? E nesses casos, a gente acaba descartando aquele lodo gerado, porque ele traz também outros contaminantes. Inclusive, ele era um lodo de classe 1 e não classe 2. E esse lodo gerado, e foi feita essa caracterização, todo esse cuidado para a gente conseguir fazer a disposição. Sim, é bem interessante essa pergunta. A gente sabe que eu conheço uma indústria de baterias que eles fazem essa precipitação também, e aí eles precisam dispor em aterro, porque lá tem resíduo de metais pesados, então não tem como reutilizar. A gente já caracterizou, assim, o fosfato de cálcio, né? Então, assim, os metais pesados, a concentração é abaixo dos limites de detecção, vamos dizer assim,
Tem um pouco de cobre e zinco, porque cobre e zinco eles são suplementos alimentares na produção de suínos, né? Mas acaba sendo concentrações baixas também não são problema. O cobre e zinco são micronutrientes para a agricultura. Então, no caso, não for só aplicar produzido a partir de resíduos da suinocultura, acredito que não tenha problema em relação a outros contaminantes minerais, mas sim é uma coisa que a gente não pode esquecer, né, levar em consideração. E só aproveitando que eu estou com o microfone, eu gosto de falar, quando o professor Hector falou aqui das usinas de terceira geração, aproveitamento de CO2 para gerar microalgas, para utilizar microalgas, né, para incorporar esse CO2, reduzir biomassa, aí dá para agregar ainda uma outra fonte de nutrientes, que é os resíduos da produção animal. Então, assim, é muito bonito esse conceito de economia circular, a gente consegue reunir resíduos e extrair valor disso, né, de uma maneira bem interessante. Está bem, gente. Não tendo mais perguntas, tem perguntas mesmo, agora todo mundo quer fazer perguntas. Vai fazer, vamos lá, gente. Bom dia, meu nome é Júnior e participando do evento, parabéns a todos, né, pelo evento. Não sou tão ligado a essa área, mas eu consigo vislumbrar uma cadeia da discussão e do debate que se constrói. O professor Marcelo, para vocês, gerar, aumentar a produção de alimentos, né? Aqui com a Fabiane, na questão de aproveitar, né, a geração do alimento em si pelo suíno, bovino, mas aproveitar isso para ter uma destinação e esse resíduo, você aproveitar ele para gerar tanto o próprio alimento, incentivar ou melhorar, ou para gerar energia, e o professor professor Hector, com relação à geração de biocombustíveis, né, em geral a biorefinaria. Porém, o que eu achei interessante, toda a cadeia, até só uma colocação na questão da água, do resíduo, né, bem tratado, que você pode, até o professor Jefferson aqui me deu uma dica, esse resíduo dessa água, hoje está crescendo no mundo a questão do hidrogênio a partir da eletrólise. Né? Então, o que eu vou fazer com essa água? Reuso da água? Posso fazer hidrogênio, né? Okay. Mas hoje aqui é alimentos, né? Então, uma dúvida ao professor Hector. A tendência no mundo, questão dos biocombustíveis, né? O que eu preciso para biocombustíveis? Milho, soja, é alimento. Eu vou produzir o alimento para gerar biocombustível ou para alimentar a população. Então, às vezes, eu fico em dúvida em qual será o foco, ou qual a tendência, o que vai prevalecer nesse caminho, né? A tendência, por exemplo, a indústria, as fábricas, quem vai produzir isso? Não, eu vou produzir alimento para biocombustível, não para alimento para alimentar a população. Então, fica meio uma dúvida, né? Pronto, muito obrigado pela pergunta. É uma questão muito interessante. Já não falemos de uma questão de processo, mas mais que todo uma questão social, não? Agora, a produção, a utilização de diferentes matérias-primas para a produção de certos compostos ou de biocombustíveis. Bem, é certo que precisamos procurar aquelas matérias-primas que nós podemos encontrar em nossas regiões, em nossas áreas, em nossas cidades, e que podem ser, de certa maneira, potenciais, não? Na produção de biocombustíveis. É certo também que se nós olháramos nas diferentes áreas do Brasil, do México, da África, existe muito pessoal que não tem muitas vezes que comer em um dia, não? Porque não existem alimentos. Então, é preciso procurar algumas alternativas de matérias-primas, de biomassas, mas também é certo que, por exemplo, no Brasil, com respecto à caña de açúcar, que é um monocultivo muito interessante, de grande volumen,
dá para a produção de álcool. E no México, é verdade que não dá a produção do álcool, por exemplo, a partir de milho, porque é a nossa matéria-prima para comer, com a tortilla, por exemplo. Mas, em Estados Unidos, sí es una materia prima bastante interesante na produção. Em termos gerais, e concluindo esta situação, eu acho importante visualizar aquelas matérias-primas que nós podamos utilizar en el desenvolvimento das biorefinarias como tal, ¿no? Bom dia, eu me chamo Bruna e eu tenho uma pergunta para a Fabiane, que você disse que o excesso de nitrogênio amoniacal ele é prejudicial para as bactérias anaeróbias, né? E eu gostaria de saber se uma lagoa de estabilização antes ou depois do biodigestor ajudaria a resolver um pouco desse problema. O nitrogênio amoniacal, ele inibe o processo de digestão anaeróbia a partir de uma certa concentração de amônia livre, que a gente tem uma equação lá em função de pH e temperatura e concentração de nitrogênio amoniacal que a gente consegue calcular. E isso a gente observa mesmo, né? Sempre levar em consideração que tem um limite de resíduo que pode entrar no biodigestor, e aí tem vários fatores que inibem, um deles é a amônia livre. Nas lagoas de estabilização, aí é mais assim, depois, se for antes da digestão anaeróbia, não, porque vai acabar degradando matéria orgânica, então a gente perde produção de biogás depois, né? Inclusive, no caso dos dejetos suínos, ele é um material muito biodegradável, muito rápido, a gente tem esse estudo. O ideal é que o porquinho defeque e o resíduo já vá para o biodigestor logo, porque senão a gente já perde metano nesse caminho aí, né? Então, não é legal deixar estabilizando antes, porque a gente vai perder em produção de metano. Depois, daí já seria assim, o digestato mesmo, né? Pós-gestão anaeróbia. Ele vai estabilizar, né? E a gente vai diminuir a volatilização da amônia, ele vai ficar como NH4+, porque vai acontecer, terminar de mineralizar, vamos dizer ali, o resíduo, então tende a diminuir o pH e a gente ter ele fixo como NH4, né? E aí ele não é volátil, mas vai continuar ali. E uma parte pode até perder para a atmosfera, né? Então, assim, a amônia não é gás de efeito estufa, mas ela tem efeitos prejudiciais no meio ambiente, né? Se volatilizar, chuva ácida, coisa assim, né? Então, tem que ter esses cuidados. Bom, então, muito obrigado, doutor Marcelo, muito obrigado pela explanação, doutor e professor Hector, obrigado, doutora Fabiane. Estamos encerrando, então, amanhã com esse agradecimento especial aos nossos palestrantes e retornamos à tarde. Qual é o horário?